E se eu lhe dissesse que a solução para uma visão melhor não está escondida em algum frasco caro na prateleira da farmácia, mas sim na despensa da sua cozinha neste momento? Enquanto milhões gastam fortunas em suplementos sintéticos, há um punhado de pequenas sementes que podem superá-los a todos. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas está a consumi-las de forma completamente errada. Veja bem, nem todas as sementes são iguais quando se trata de proteger a sua visão. Algumas mal fazem diferença na saúde dos seus olhos. Outras precisam de uma preparação específica para revelar o seu verdadeiro poder. E uma semente se destaca acima de todas as outras como a protetora definitiva da sua visão. Mas, antes de revelarmos qual delas leva a coroa e exatamente como prepará-la para obter o máximo impacto, vamos começar com uma semente que tem uma arma secreta contra o seu maior inimigo. Quando pensa em problemas de visão, provavelmente imagina o envelhecimento ou a genética. Mas há um assassino silencioso a atacar os seus olhos todos os dias, e ele está escondido à vista de todos. O açúcar. Cada vez que a sua glicose sobe e desce como uma montanha russa, ela está literalmente a caramelizar as proteínas dos seus olhos. Esse processo, chamado glicação, é como aplicar um maçarico na sua retina. As moléculas de açúcar aderem às proteínas dos seus olhos como doce derretido, endurecendo-as e tornando-as opacas. É assim que se formam as cataratas. E isso está a destruir a sua visão, um pico de cada vez. É aí que entra o feno grego. Estas sementes douradas têm um poder que até o seu médico pode não conhecer. Quando deixa uma colher de chá de sementes de feno grego de molho durante a noite e bebe essa água âmbar logo pela manhã, está a dar ao seu corpo uma proteção natural contra esses picos devastadores de açúcar. A fibra solúvel nessas sementes forma um gel protetor no estômago que retarda a absorção do açúcar, evitando essas perigosas oscilações de glicose que atacam a sua visão. Mas o feno grego faz outra coisa notável. Essas sementes contêm luteína, o pigmento amarelo que age como óculos de sol internos para a mácula. A mácula é o ponto zero da sua visão mais nítida, e a luteína filtra a luz azul prejudicial dos ecrãs e do sol. Enquanto as pessoas gastam centenas de euros em óculos de luz azul, um saco de sementes de feno grego de 2 euros pode durar meses e protegê-lo de dentro para fora. Mas há outra semente que a maioria das pessoas deita fora sem pensar, e que contém um mineral essencial que pode ser a peça que falta no seu quebra-cabeças da visão. Sabe aquelas sementes de abóbora que esculpe no Halloween e deita no lixo? Está literalmente a deitar fora um dos protetores oculares mais poderosos da natureza. Se os seus olhos parecem lixa no final do dia, ou se tem de apertar os olhos para ler mesmo com os óculos, provavelmente está a perder o mineral que estas sementes descartadas fornecem em abundância. Zinco. Aqui está algo que o teu oftalmologista talvez não te tenha dito. O zinco é como um motorista de táxi para a vitamina A. Sem zinco suficiente, podes engolir todos os suplementos de vitamina A do mundo. Mas eles ficarão presos no teu fígado, incapazes de chegar à retina onde realmente são necessários. É como ter um caminhão de entregas sem motorista. Essas sementes de abóbora não contêm apenas zinco. Elas também contêm vitamina E e mais luteína, numa combinação nutricional perfeita que pode retardar a degeneração macular em até 25%.
O segredo é comê-las cruas, diretamente da embalagem. O calor destrói a vitamina E outros antioxidantes delicados que tornam essas sementes tão poderosas. Pode levar um punhado no bolso e mastigá-las como um lanche no meio da manhã ou polvilhá-las na salada do almoço. Certifique-se apenas de mastigá-las bem para quebrar a casca dura e liberar todos os nutrientes que protegem a visão. Estamos a falar de menos de 10 cêntimos por dia para proteger a sua visão, em comparação com $20 por um frasco de suplementos de zinco que dura apenas um mês. Mas é aqui que as coisas ficam perigosas. A indústria alimentar sequestrou o poder das sementes e está a usá-las para destruir a sua visão, fingindo ajudá-la. Já os viu em todo o lado, aquelas embalagens coloridas que prometem saúde com as suas imagens de sementes brilhantes. Barras de cereais repletas de chia. Granola cheia de linhaça. Biscoitos enriquecidos com ômega 3. Parecem o atalho perfeito para uma saúde melhor, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Veja a lista de ingredientes de qualquer um destes produtos. O que vê primeiro? Açúcar, xarope de glicose, extrato de malte. As sementes pelas quais os está a comprar aparecem em último lugar em quantidades mínimas. Uma destas barras pode conter 30 gramas de açúcar e apenas 2 gramas de sementes reais. Quando come uma, essa tsunami de açúcar vai direita para a sua corrente sanguínea, sem fibras naturais para retardar o seu avanço. A sua glicose dispara para níveis perigosos em minutos. E esse excesso de açúcar adere às proteínas do seu cristalino como caramelo numa frigideira quente, turvando a sua visão e acelerando a formação de cataratas. Os vasos sanguíneos da retina sofrem o mesmo destino. O açúcar danifica o colagênio delicado, tornando-os frágeis e permeáveis. Eles começam a vazar fluido, turbar a visão de dentro para fora. Portanto, enquanto um punhado de sementes cruas estabilizaria o açúcar no sangue por horas e nutriria a retina, a mesma quantidade de sementes afogada numa barra açucarada faz exatamente o oposto. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Mas agora que sabe deste engano, vamos falar sobre a semente que serve como sua dupla proteção contra danos à visão. Depois de ver como o açúcar destrói a sua visão, as sementes de chia funcionam como uma fortaleza protetora, controlando esses picos perigosos de glicose, enquanto reconstroem as estruturas mais finas da sua retina. Estas pequenas potências pretas e brancas contém o segredo mais bem guardado para a saúde dos olhos, o ácido alfa-linolênico, o ômega 3, de origem vegetal, que o seu corpo converte em DH. O DH é um material flexível que mantém a sua retina a funcionar como um ecrã de cinema de alta definição. Sem DH suficiente, as suas células fotorreceptoras tornam-se rígidas e morrem prematuramente. Pense na sua retina como um ecrã ultrafino e no DHA como um material que o mantém suave e responsivo. Quando falta, o ecrã racha, fica mais fino e perde resolução. Níveis baixos de DHA estão diretamente ligados à degeneração macular, em que a sua visão central desaparece lentamente até ficar preta. Mas a chia tem um superpoder único que a diferencia de todas as outras sementes. Quando colocada em água, absorve até 12 vezes o seu peso e forma um gel transparente e protetor. Isto não é apenas uma curiosidade, é a sua arma secreta contra os picos de açúcar. Quando se come chia pré-embebida, esse gel atua como uma barreira no estômago. Se comer pão ou fruta depois, o gel de chia envolve-os, libertando a glicose de forma lenta e constante, em vez de toda de uma vez.
Esta libertação suave e controlada protege os capilares microscópicos que alimentam a retina. Sem picos de glicose não há glicação. Sem glicação, os vasos sanguíneos permanecem flexíveis e a visão permanece nítida. Além disso, este gel mantém os tecidos oculares hidratados por dentro. Muitas pessoas usam colírios artificiais a cada hora sem entender que o verdadeiro problema é a desidratação celular profunda. O gel de chia retém água no seu organismo e libera-a gradualmente, mantendo os seus olhos naturalmente hidratados por horas. A preparação faz toda a diferença. Se comer sementes de chia secas, elas passam pelo seu organismo sem fornecer todos os seus benefícios. É preciso ativá-las primeiro. Adicione uma colher de sopa a um copo de água, deixe repousar durante pelo menos 20 minutos. De preferência, durante Anbogota. Observe a formação desse gel mágico. Pode adicionar limão para dar sabor ou misturar com leite vegetal para fazer um pudim. Por 13 cêntimos por dia, está a proteger a sua visão de duas maneiras ao mesmo tempo, reconstruindo a retina com ômega 3 e protegendo os vasos sanguíneos dos danos causados pelo açúcar. Mas e se os seus olhos estiverem inchados e cansados, mesmo depois de dormir bem? E se ficarem vermelhos e irritados à tarde, por mais que os descanse? Existe outra semente que combate os problemas oculares de uma forma completamente diferente. E provavelmente já a tem no seu armário de especiarias. As sementes de funcho, aquelas pequenas cápsulas verdes com sabor de alcaçuz que mastiga depois do jantar, não servem apenas para refrescar o hálito. Se as suas pálpebras ficam inchadas pela manhã ou os seus olhos ficam vermelhos apesar de uma noite inteira de sono, o funcho atua exatamente onde é mais necessário. Ele combate a inflamação leve, que é como um fogo lento, irritando os tecidos oculares. O segredo está nos flavonoides da erva doce, especialmente a quercetina e o caempferol. Estes compostos agem como bombeiros microscópicos, apagando os incêndios celulares antes que se espalhem pelos tecidos oculares. Mas a erva doce faz outra coisa notável. A sua vitamina C trabalha em conjunto com estes flavonoides para fortalecer as paredes dos minúsculos capilares oculares. Se a vitamina C é como cimento, os flavonoides são o reforço de aço que torna a estrutura inquebrável. Juntos, criam vasos sanguíneos mais fortes que não deixam fluidos vazar para os tecidos oculares, reduzindo aquele aspecto inchado e cansado que faz com que pareça mais velho do que é. O anetol, o óleo essencial que dá ao funcho o seu sabor característico, estimula as glândulas lacrimais a produzir lágrimas de melhor qualidade. Não mais lágrimas, mas lágrimas melhores, com o equilíbrio certo de água, óleos e proteínas, que realmente protegem e lubrificam a córnea. A forma mais potente de aproveitar este poder é através de uma infusão. Esmague suavemente uma colher de chá de sementes de funcho para libertar os seus olhos, adicione-as à água recém-fervida, tape e deixe em infusão durante 10 minutos. Este processo extrai tanto os compostos solúveis em água como os óleos essenciais. Beba esta infusão morna 2 vezes por dia, uma de manhã para inundar o seu sistema com antioxidantes e outra à tarde, quando a fadiga ocular começa a instalar-se. Se trabalhas em frente a ecrãs o dia todo, isso faz uma diferença especialmente notável. Aquela sensação de peso e inchaço nos olhos no final do dia pode ser drasticamente reduzida. Mas lembra-te, isso não é uma solução instantânea. É um processo de reconstrução e proteção que se torna mais evidente a cada semana que passa. E por falar em reconstrução, há mais uma semente que a maioria das pessoas consome de forma completamente errada, anulando todos os seus benefícios
para a proteção da visão. Veja as sementes de girassol. Pode encontrá-las em todo o lado, salgadas, com sabor a churrasco, picantes. Adoramos estas versões porque são crocantes e viciantes, perfeitas para petiscar sem pensar. Mas eis o problema que destrói o seu valor para os seus olhos. Quando as sementes de girassol são torradas a altas temperaturas, a vitamina E, que protege a sua mácula, oxida e perde até 80% do seu poder. É como comprar um guarda-chuva cheio de buracos. Parece protetor, mas não o manterá seco. O sal adicionado cria outro problema. Aumenta a retenção de líquidos, o que pode elevar a pressão dentro dos olhos, exatamente o oposto do que se deseja se estiver a tentar prevenir o glaucoma. Além disso, esse sal faz com que coma mais do que o necessário, transformando alimentos medicinais em junk food. O segredo é comprar sementes de girassol cruas e sem sal e comê-las assim. O teu paladar pode precisar de tempo para se ajustar, mas os teus olhos vão agradecer. O mesmo princípio se aplica às sementes de chia. Se as comeres secas, elas absorvem a água do teu corpo à medida que passam pelo sistema digestivo. Em vez de hidratar, elas desidratam. Olhos desidratados são olhos secos, irritados e com visão turva. Sempre molha-as primeiro para formar um gel protetor que estabiliza o açúcar no sangue e protege os capilares. Agora, antes de revelarmos a semente definitiva para a proteção da visão, há mais um superalimento que os antigos egípcios valorizavam tanto que o enterravam com os faraós para proteção na vida, após a morte. Hoje, sabemos que o seu verdadeiro poder reside na proteção de algo muito mais terreno, o nervo óptico e a retina. As sementes de nigela, também conhecidas como cominho preto, contêm mais de 100 compostos ativos diferentes, mas um se destaca na proteção dos olhos, a timoquinona. Este composto faz algo que nenhum outro antioxidante natural consegue fazer com tanta eficácia. Ele atua como um escudo molecular, interceptando os danos dos radicais livres antes que eles atinjam as células da retina. Isso é especialmente importante para o nervo óptico, a autoestrada da informação entre os olhos e o cérebro. Estas sementes também aumentam a produção de óxido nítrico nos minúsculos vasos sanguíneos dos seus olhos. O óxido nítrico é como um massagista para as suas artérias, relaxando-as e abrindo-as. Os seus olhos são órgãos incrivelmente ativos, processando informações visuais durante todo o dia. Eles precisam de um fornecimento constante de oxigênio e nutrientes. Quando os vasos sanguíneos relaxam e dilatam, mais sangue rico em oxigênio chega a todos os cantos da sua retina. A forma mais comum de usar sementes de nigela é mastigar meia colher de chá com o estômago vazio pela manhã. O sabor é forte, entre picante e amargo, como uma mistura de pimenta preta e orégãos. Se for muito intenso, misture com mel e canela. Também pode fazer uma infusão torrando suavemente as sementes até libertarem o aroma. Depois, moendo-as e deixando-as em infusão em água quente durante 10 minutos. Eis o que torna as sementes de nigela verdadeiramente especiais. Ao contrário de outros antioxidantes que perdem o poder quando combinados, a timoquinona torna-se mais potente quando combinada com vitamina E. É por isso que combinar sementes de cominho preto com sementes de girassol cruas cria uma sinergia protetora que é maior do que a soma das suas partes. Este é o poder de compreender não apenas o que comer, mas como combinar os alimentos para obter o máximo benefício.
Mas se pudesse escolher apenas uma semente para proteger a sua visão pelo resto da vida, há uma vencedora indiscutível. As sementes de linhaça, também conhecidas como sementes de linho, contêm a maior concentração de ala protetora da visão de todas as sementes. Enquanto a semente de chia contém 18% de ala, a semente de linhaça contém 57%. É como comparar um copo de água com uma piscina. O imperador Carlos Magno estava tão convencido dos benefícios da linhaça que aprovou leis obrigando os seus súbditos a consumi-la. 1300 anos depois, a ciência provou que ele estava certo. O seu corpo converte o ALA da linhaça em DHA, o nutriente que forma a estrutura das células fotorreceptoras. Sem DHA suficiente, essas células tornam-se rígidas, menos sensíveis à luz e mais propensas a danos. A linhaça não se limita a reconstruir a retina, ela protege os vasos sanguíneos que a alimentam. Esses capilares são tão finos que os glóbulos vermelhos precisam passar em fila indiana. Qualquer inflamação ou rigidez interrompe o fornecimento de oxigênio. Mas a linhaça reduz naturalmente a pressão arterial através dos seus lignanos únicos, que relaxam as paredes das artérias. O sangue flui com menos resistência e os seus olhos recebem o oxigênio e os nutrientes de que precisam. Aqui está o segredo crucial que determina se a linhaça ajuda ou prejudica a sua visão. As sementes de linhaça inteiras são praticamente inúteis. O seu sistema digestivo não consegue quebrar a casca dura. Por isso elas passam pelo seu corpo como pequenas pedras, levando consigo todos os seus nutrientes. É preciso moê-las, mas não de qualquer maneira. A linhaça moída oxida rapidamente quando exposta ao ar e à luz. Em 24 horas perde metade da sua potência. A linhaça pré-moída do supermercado, que fica em embalagens por semanas ou meses, é tão útil quanto serragem. A solução requer disciplina. Compre sementes inteiras e moa apenas o que vai consumir naquele dia. Um moedor de café funciona perfeitamente. 15 segundos de moagem proporcionam um impulso fresco e poderoso para os seus olhos. 2 colheres de sopa por dia é a dose eficaz. Misture com iogurte vegetal, polvilho em saladas ou adicione smoothies. O meu método favorito é misturá-las na aveia cozida no final, onde o calor suave não danifica os ômega 3. O sabor a nozes complementa perfeitamente a aveia. Lembre-se apenas que os ácidos gordos da linhaça são melhor absorvidos com alguma gordura, por isso não os tome com o estômago vazio. Um pouco de abacate, nozes ou iogurte vegetal multiplica a absorção.